Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 21 de setembro. Agora na Espanha, 10 horas e 48 minutos. No Brasil, 5 e 48 da manhã. Gente, a BTC segue estressando aqui a aresta inferior da nossa figura triangular acumulacional. A exemplo do 7 de setembro, onde a gente estressou a base desse nosso triângulo, agora a gente também está estressando. A gente até agora não perdeu o fundo de 19 de setembro, que ficou em 18,232, mas a gente está ameaçando formar um corpo real para baixo dessa figura triangular. E por que a BTC está assim? Porque o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra ienes japoneses, contra francos suíços, contra dólares australianos, bateu a máxima. Nessa madrugada fez a máxima de 20 anos. O DXY bateu 110,86, superou o topo de 7 de setembro, que bateu 110,78. Vocês lembram que no topo de 7 de setembro a BTC foi estressar aqui, ó. Aqui foi 7 de setembro, foi estressar a base da nossa figura triangular. E agora, nesse novo topo, a gente volta a estressar a base dessa nossa figura triangular. Existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY ganha uma atração impulsiva, a BTC ganha uma atração corretiva. E por que o DXY, gente, está pressionando por novos topos? Porque a expectativa do Banco Central norte-americano de aumentar em 0,75% a taxa básica de juros. E o Congresso norte-americano está preocupado, porque um aumento nesse patamar de 3/4 de ponto base, ou 0,75%, vai adicionar 2,1 trilhões de dólares à dívida nacional norte-americana. Inclusive, tem uma reportagem muito interessante aqui na Fox Business dizendo que o serviço da dívida norte-americana pode ficar inviabilizado se o Congresso não aumentar o teto da dívida. Ou seja, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. O Wall Street, por enquanto, está precificando o aumento das taxas, colocando o DXY lá para as cucuias, que está formando novos topos. Pela primeira vez em 20 anos, a gente não viu uma cena como essa. Se a gente colocar aqui no Google USD euro, pela primeira vez em 20 anos, um dólar norte-americano vale 1,01 euro. Ou seja, o dólar norte-americano agora superou o euro em mais de 1%. Ou seja, gente, é bizarro. Isso aqui, se essa curva de aumento nas taxas de juros e o DXY continuar acelerando, isso aqui pode rapidamente evoluir para 1,10, para 1,20. E imagina o estrago na conta corrente da zona do euro versus Estados Unidos da América. Então, a gente está vivenciando uma camisa de força que não se via há mais de 20 anos. Isso é outro momento completamente excepcional e escatológico. Gente, é insustentável a manutenção dessa pressão sobre o dólar norte-americano. Agora, as próprias instituições norte-americanas estão questionando a capacidade da economia norte-americana de bancar essa bizarrice. Gente, a realidade, quando encontra a mentira, normalmente ela se impõe à realidade. Essa mentira contada pelo Fed, esse balanço patrimonial do Federal Reserve, que vai daqui a pouco superar o próprio PIB norte-americano, vai acabar desdolarizando o planeta. Tem um artigo muito interessante hoje, dando conta de que esse aumento brutal nas taxas de juros nos Estados Unidos estão fazendo o mundo se questionar se realmente o dólar vale isso tudo. Existe um movimento forte capitaneado pela China e pela Rússia de desdolarização do planeta. Já eu vou falar sobre isso. E, gente, aqui na nossa banda de VWAP mensal, a gente ontem deu um beijinho ameaçamos dar um beijinho na Lower. O beijinho, na verdade, foi dado no dia 19 de setembro. O fundo ontem ficou em 18.711, até agora o fundo hoje ficou em 18.791, ou seja, os fundos estão ascendentes, os topos descendentes. Talvez a gente esteja formando aqui
uma subfigura triangular que vai explodir para cima ou para baixo. Deixa eu botar o pincel aqui. Que vai explodir para cima ou para baixo, a depender da reação do mercado em relação a esse novo aumento nas taxas de juros norte-americanas. Vamos ver como o mercado vai reagir. A gente até agora não perdeu o fundo de 19 de setembro, que ficou lá em 18,232. No nosso gráfico das VWAPs, a BTC segue acumulando forte na nossa figura triangular e a gente espera que ela volte a encontrar a VWAP anual, que está ali próxima de 28 mil dólares, cedeu um pouquinho. E no intraday a gente está formando uma reguinha. A BTC lambe a lower, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP. Deu aqui um fundo duplo na lower, voltou para VWAP e agora a gente segue, depois de estressar novamente a lower, segue em direção a VWAP. Na seara fática, o Colorado é o primeiro estado norte-americano a aceitar criptomoedas para pagamento de impostos. É o novo normal. Na verdade, em algum momento, o DXY vai ceder e a BTC vai se comportar cada vez mais como uma commodity e agora passa a ser moeda de curso legal para pagamento de impostos em alguns estados norte-americanos. E o presidente do COAF no Brasil diz que as criptomoedas não podem ficar livres e pressiona por um marco legal dos criptoativos. O marco legal que estava tramitando no Congresso brasileiro acabou voltando a estaca zero, justamente porque a CVM não aceitou algumas definições, principalmente no tocante a de ativos tokenizados. E o Gensler, o presidente da SEC, da CVM norte-americana, diz que criptomoedas que usam um consenso à base de Proof of Stake podem sim ser considerados securities, ou títulos, sob o espectro fiscalizatório e regulamentar da SEC. Isso é mais uma novela, esse é mais um imbróglio que acaba pressionando ainda mais o Congresso norte-americano a aprovar logo o marco legal dos criptoativos. E um outro aumento na taxa básica de juros norte-americana vai adicionar 2,1 trilhões de dólares à dívida nacional norte-americana. O Comitê para um Orçamento Federal Responsável estima que mais um aumento de 75 pontos base vai impor um acréscimo de 2,1 trilhões à dívida nacional norte-americana. Ou seja, gente, agora a realidade encontra a mentira. Em algum momento, o Federal Reserve vai ter que lidar com o teto da dívida norte-americana, que precisa de autorização do Congresso para continuar crescendo. Eu já havia reportado aqui no canal a inviabilidade do serviço da dívida norte-americana. O próprio Michael Burry afirmou isso, dizendo que a economia vai entrar numa espiral da morte se o Fed continuar impondo aumentos e aumentando o serviço da dívida, em que a economia norte-americana e a sociedade norte-americana não teriam como arcar com custos nesse patamar. E o Peter Schiff, um economista renomado dos Estados Unidos, afirma que a Ford e a General Motors vão falir. A Ford, desde o início dessa corretiva do Dow Jones, já caiu 11,5%, vai reduzir a produção, aumentar os preços para cobrir os custos recorrentes e crescentes. A Ford provavelmente está indo à falência e a GM está indo no mesmo caminho, justamente porque o Federal Reserve não está dando trégua e vai jogar a economia norte-americana e mundial num abismo recessivo. E o Putin agora diz que vai usar todos os meios disponíveis na luta, na guerra contra a Ucrânia. Segundo Putin, há uma ameaça latente de destruição da Rússia em andamento pelo Ocidente. Gente, a última vez que o Vladimir Putin se referiu à possibilidade de uso de armas nucleares pela Rússia nesse conflito russo-ucraniano seria na hipótese única desse conflito ameaçar a integridade e a existência da Federação Russa. Agora, ele mais uma vez usa a expressão ameaça e destruição da Rússia. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. O Putin começa a usar nas entrelinhas
expressões que autorizariam ele a usar armas nucleares. Segundo ele, só seria possível o uso de armas nucleares se a Rússia fosse, se a existência da Federação Russa fosse ameaçada. Como ele fala agora em possibilidade de destruição da Rússia, fica latente que ele está pensando em fazer uso de armas nucleares. E o Putin mobiliza mais tropas para a Ucrânia e diz que o Ocidente quer destruir a Rússia. Está na capa da Reuters. Ou seja, gente, agora mais gastos militares serão impostos, mais pressão por impressão de mais dinheiro, o teto da dívida pública norte-americana não para de estourar, economistas de escola de renome dando conta de que gigantes como GM e Ford vão falir, ou seja, não existe outro caminho a não ser o Fed arrefecer esse ímpeto na subida das taxas de juros. Por enquanto, o mercado está precificando aqui o que já está propalado, um aumento de 0,75, mas o fato é que agora o Congresso norte-americano, as instituições norte-americanas estão questionando o Fed sobre a capacidade da própria economia norte-americana de pagar essa tonelada de trilhões que o Fed fica criando, clicando lá no mousezinho em decorrência do que é decidido lá no board do Fed, no comitê do Fed. Ou seja, ficar clicando o mouse para aumentar as taxas de juros é uma coisa. Agora, a economia real ter capacidade de pagar esses 2,1 trilhões que vão redundar desse clique no mouse aumentando a taxa básica em mais 0,75 é outra história. Eu acho engraçado que quando a realidade encontra mentira, normalmente a realidade se impõe. Mas no caso do Fed, eles estão sustentando uma mentira há muito tempo. Gente, a BTC segue acumulando. É muitíssimo provável que o mercado reprecifique a mentirada do Fed e a gente acabe estressando aqui a aresta superior dessa cunha triangular, já que agora o próprio Congresso norte-americano está se metendo na história dizendo que é incapaz, a sociedade americana é incapaz de arcar com essa tonelada de trilhões que o Fed fica impondo a essa mesma sociedade, só clicando no mouse, destruindo a economia e aumentando o endividamento. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. É bem provável que a gente vá presenciar até o final, até o domingo, uma queda aqui no DXY, já que a bizarrice que está se desdobrando agora, $1 valer 1,01 euro. Isso aqui eu confesso que nunca imaginei que eu fosse presenciar uma cena dessa. Mas enfim, daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.